Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje queria mostrar-vos um deck de tarot que possivelmente é o meu favorito. Eu gosto de todos os decks que tenho, é difícil escolher um favorito, mas a verdade é que este foi um deck que me surpreendeu bastante. Tive algum tempo para o adquirir, porque do que via online interessava-me, porque é um deck inclusivo, com muito respeito pela diversidade e inclusão, não é? Da diversidade não só sexual, de género, mas também a nível de corpos, de etnias, de idade, mas havia qualquer coisa nas ilustrações em si que não me apelavam assim tanto. Mas houve um dia em que me decidi, encontrei em segunda mão, em perfeito estado, e decidi experimentar e trazer. E a verdade é que desde que ele chegou cá a casa, que eu estou obcecada com este deck, porque é mesmo uma preciosidade. As ilustrações são incríveis ao vivo. Eu tinha receio que fossem demasiado naifes, demasiado infantis de alguma maneira. Não é o caso. Trabalhar com ele é incrível. E já vos vou então mostrar mais sobre este deck que me conquistou completamente. O deck chama-se Fifth Spirit Tarot, é de Charlie Claire Burgess, uma pessoa não binária, e é um deck que foi então criado com este intuito de amplificar as vozes não binárias, a representação não binária, não heteronormativa no tarot, que é uma coisa extremamente importante, obviamente, não é? E então vem nesta caixinha, que é bem resistente, está tudo ok. Eu gosto deste tipo de caixas que sai a tampa, portanto se divide em duas, não é? E tem esta ilustração por dentro, também bem bonita, e traz uma mensagem, obviamente, lindíssima. May this deck guide you to your truth, for where you find your truth, you'll find your power. E este deck é muito sobre esta questão, não é? De nos aceitarmos a nós próprios como nós somos, aceitarmos as pessoas à nossa volta como elas são, celebrar a diferença, a diversidade, a inclusão nas nossas práticas a todos os níveis. O deck vem, obviamente, com um guidebook. O guidebook é muito bom e vem ilustrar bem o propósito, a intenção e a mensagem deste deck, não é? Fala muito em gender, não é? Em género, mas de todo se resume, e não teria mal nenhum se fosse esse o foco, não é? Mas de todo se resume exclusivamente a uma diversidade de representação de género, não é? Também, como já disse, a nível de corpos, etnias, idades, o que vocês possam imaginar. Há um cuidado muito grande com a linguagem ao longo de todo o guidebook. Tem, obviamente, tarot spreads, e depois vem então a descrição das cartas, as interpretações das cartas, que são em si super interessantes, com uma abordagem próxima à abordagem tradicional, Rider-Waite-Smith, mas com reflexões atualizadas, interessantes, e que nos instigam realmente a olhar para o tarot de uma forma bastante mais crítica, mais inclusiva, mais empática. Entretanto, eu li este livro, que é da mesma autoria, Charlie Claire Burgess, de que me parece que o guidebook é uma espécie de resumo das reflexões que são aqui feitas neste livro. Este é um livro maravilhoso, incrível, que eu recomendo a toda a gente, não só a quem se interessa pelo tarot,
mas por quem se interessa por questões de representatividade, de inclusão, diversidade, pensamento crítico sobre a forma como nos relacionamos com as pessoas, com o mundo, com a história, com as nossas práticas, com o nosso dia-a-dia. É um livro de muita empatia, de muita gentileza, de muita reflexão crítica, mas sem culpas, não é? Ninguém é perfeito, nós também não. Isto é um caminho que se faz caminhando, que se faz aprendendo, e é o que este livro nos mostra. Eu falarei mais sobre este livro num wrap-up das minhas leituras de agosto e setembro, penso eu. Mas pronto, fica aqui já a dica, porque são bem complementares este deck, o guidebook e o livro. Então, passando assim às cartas, vamos lá tirar aqui da caixinha, que por dentro também tem outra mensagem lindíssima: a Queer Inclusive Deck for a World Beyond Binaries, né? Que era assim um ideal, um mundo sem binarismos, sejam eles de que forma forem. Então, este deck tem uma parte de trás que é completamente reversível. Eu não leio reversals, penso que já aqui disse, mas para quem lê pode ser interessante, porque dá perfeitamente para ler os reversals. E o design inclui 2 mãos, os 4 elementos que vamos encontrar, obviamente, ao longo do deck, não é? Espadas, que aqui são facas, pentáculos, que aqui são, parece-me, troncos de madeira, wands, fire, fogo, às vezes faltam os termos em português, que são os isqueiros, não é? E cálices, água, que aqui são chávenas. Tem um Ouroboros, símbolo do infinito, que aparece em diversas cartas. Ok, é uma parte de trás, ok, não é a minha favorita, mas está bem. O tipo de papel eu adoro, é assim bem resistente, é bem mate, faz um som que eu gosto muito, é assim meio ASMR enquanto estamos aqui a trabalhar com as cartas, que é algo que eu gosto muito. E então, passando às cartas propriamente ditas. A primeira carta, lá está, como sempre, é o louco, aqui o nosso Dafu, e é uma boa porta de entrada para este deck, não é? Porque temos logo aqui a representação das tonalidades que de alguma forma vão definir o baralho, que são estes tons meio pastel, suaves. É um baralho muito gentil, até nisso, não é? No tratamento da cor, acho que é um baralho excelente para utilizar no dia-a-dia, para leituras mais leves, mais de reflexão, exatamente por causa desse tratamento da cor. Tem pormenores super interessantes que me fizeram apaixonar completamente por este baralho, que online eu não tive tanta percepção. A começar pela inclusão em todas as cartas de símbolos astrológicos correspondentes a cada carta. O louco corresponde a Urano, e temos aqui o símbolo do Urano, mas também não é algo muito intrusivo, muito in your face, não é? Está muito bem integrado no design da própria carta. Outra coisa é a inclusão de símbolos muito específicos dos designs originais, do Pamela Colman Smith, a branco, quase em transparência, não é? Quase como se fosse algo que não existe materialmente, mas que é assim o fifth spirit, de que se fala aqui, não é? Que será a soul, a alma, não é? E que é aquilo que nós, na verdade, cada pessoa pode interpretar, incluir na sua leitura de cada carta, não é? E deixa essa abertura para a interpretação mais pessoal, mais subjetiva. Neste caso é a rosa branca, que é um dos elementos definidores da carta do louco, não é?
Eu gosto muito deste louco, é uma figura, parece-me, não binária, que em vez de ter um cãozinho, parece-me que tem um gato, ou é um cãozinho, eu não consigo perceber bem se é um cãozinho ou um gato, mas que não está à parte, não é? Não caminha lado a lado, mas é carregado por este louco, parece-me com todo o carinho de quem confia no caminho que vão perseguir juntos, não é? A segunda carta, ou a primeira, na verdade, é o mago, ou a maga, e novamente aqui vemos os símbolos, não é, dos elementos, e vemos também os símbolos que caracterizam geralmente a carta 1, que é este símbolo do infinito, e a varinha, que na ilustração tradicional do Rider-Waite-Smith está apontada para cima. Aqui também, mas mais numa forma, parece, de experimentação, não é? E na do Rider-Waite-Smith de manifestação. Gosto muito da forma como esta maga, este mago, este mágico, esta mágica está representada como uma pessoa que faz ciência, não é? Que experimenta, que trabalha com os elementos num contexto se calhar mais contemporâneo, e gosto muito desta carta, sem dúvida. Aqui temos a sacerdotisa, a High Priestess, que também mantém alguns elementos, nomeadamente as romãs, a água e a lua, não é? Esta relação com a intuição, mas aqui também a inclusão do mundo mais natural, e da inclusão dos símbolos enquanto tatuagens, tarot, tora, que faz parte do manuscrito, do rolo que na representação tradicional a High Priestess tem no seu colo, que é a tora, que se pode ler como tarot, como rota também, não é? Surge aqui como uma tatuagem da nossa High Priestess, também uma figura bem contemporânea. Eu acho que estas representações contemporâneas também ajudam uma identificação, não é, com as próprias cartas, sem as datar demasiado, penso eu, não é? Aqui temos a Imperatriz, também com as romãs, aqui já abertas, não é, já plenas, o trigo, a vegetação, a coroa de estrelas, e os símbolos também tatuados. Temos aqui o símbolo de Vênus, não é? Coração, e tatuado Art. Gosto muito desta Imperatriz, que é a Imperatriz que eu mais gosto. Gosto muito desta relação, de uma noção de fecundidade, de maternidade, entre aspas, porque muitas vezes é associada a noções de maternidade, não é? De produção, de vida, não enquanto a maternidade tradicional, digamos assim, biológica, mas como arte, não é? Como criação artística. Acho super interessante. Outro imperador, eu realmente... Estes decks não tradicionais andam realmente a apaziguar com a carta do Imperador. Eu gosto muito deste Imperador, também é dos meus Imperadores preferidos, porque é uma pessoa que se faz rodear de utensílios, é um construtor, não é um conquistador, não é? É um construtor, é um engenheiro, é algo que imagina, que põe mãos à obra, que produz. Queremos acreditar que para o bem de todas as pessoas, obviamente uma pessoa não binária. Temos novamente aqui os símbolos correspondentes, não é? O símbolo de carneiro, e temos aqui também o Ankh e a relação com carneiro também nesta simbologia aqui. Gosto muito desta ideia de um imperador, não como aquele que impera, que rege, não é? Mas que imagina, que cria, que é um engenheiro. Aqui temos Hierophante,
também acho que é uma decisão muito interessante, enquanto uma figura de autoridade no sentido de que tem, mas que está disposta a partilhar conhecimento. A mim sugere uma ideia de uma professora, de uma bibliotecária, não é? Aqui as chaves do conhecimento, da tradição, mas que não se fecha em si, não é? Não se dirige numa posição hierárquica, mas que nitidamente tem um livro aberto, disposto para quem se aproximar ter acesso a ele. Também aqui os fecheiros, tudo muito exposto, tudo muito aberto, tudo muito pronto a ser partilhado como deve, não é? Que a tradição seja, a tradição aqui simbolizada pelos livros, não é? Pelas chaves, que sejam formas de relação, de abertura, de revisão, parece-me, não é? Pelo menos é assim que eu leio. Esta carta, Os Amantes, carta 6, é das minhas favoritas também, deste deck, e se calhar das cartas que eu já vi de representações de amantes, é sem dúvida das minhas favoritas. Porquê? Porque nós temos tendência a ver os amantes como uma carta de relações amorosas. Não quer dizer que não o seja, obviamente, mas para mim, acima de tudo, é uma carta, não é, de conhecimento, de relação enquanto conhecimento. Há algo que fica a faltar se nos isolarmos de nós próprias, não é? No nosso conhecimento. Há algo que só é possível conhecer, só há escolhas que podemos fazer se nos expusermos, se nos tornarmos vulneráveis. E o primeiro ato de vulnerabilidade, de exposição, é connosco próprias, não é? A relação connosco próprias, antes de partirmos para a relação com o mundo exterior, com as outras pessoas, não é? Há uma relação importante a estabelecer connosco. E aqui parece-me que funciona um pouco como espelho, não é? Como olharmos para algo que nem sempre está facilmente acessível nos espelhos que temos em nossa casa, não é? Mas que, se nos relacionarmos de forma profunda connosco próprias, começamos a ver algo que se calhar nunca veríamos antes, e algo que as outras pessoas também não veem, não poderão ver, ou que poderão ver se nós tivermos a coragem de nos tornarmos vulneráveis e nos mostrarmos como somos nas nossas mais variadas vertentes, não é? Para além disso, este espelho para mim é muito interessante, porque faz muito lembrar o adágio as above, so below, não é? Esta ideia de que, como no cosmos, também no mundo terrestre, não é? Há sincronicidades, há harmonia, há relações que se estabelecem, não é? Em que esta noção de que o macrocosmos reflete o microcosmos e vice-versa, não é? Que o universo e a vida humana estão relacionadas de uma forma profunda. Algo que Carl Sagan diria: the cosmos is within us, we are made of star stuff, we are a way for the universe to know itself. Ou como Richard Tarnas, um astrólogo que eu respeito imenso, também afirma: we weren't born out of cosmos, we are the cosmos in human form. Então eu acho que esta carta reflete de uma forma muito rica, muito interessante todas estas questões. Esta é uma carta associada ao signo de Gêmeos, regido por Mercúrio. Também vemos aqui estas relações. A carta 7, o carro. Também gosto muito desta carta. Gosto muito, adoro que seja uma roller derby girl, cheia de força, de vontade de ir, de agir, de estar em ação.
não necessariamente de ir numa viagem, não é? Porque eu não interpreto bem a carta do carro, não é? Como uma viagem, como ir partir, não é? Numa jornada. É um movimento algo circunscrito, aqui podemos imaginar que seria o rink, não é? De patinagem. E ainda, eu penso que no carro ainda estamos aqui numa viagem, não é? Deste encontro connosco próprios e começamos a movimentar dentro do nosso universo ainda muito pessoal. E então acho esta representação muito interessante, corresponde ao signo de Caranguejo, regido pela Lua, o elemento do ar, e esta ideia, não é, que continua das duas cores quase em negativo, não é? Várias formas de nós sermos, de nos representarmos, de nos movermos e agirmos. Na carta original corresponde às esfinges, não é? Aos mistérios, aos enigmas. E esta, penso que a viagem do carro, não é? Esses mistérios ainda de um universo muito pessoal. A carta número 8 da força é maravilhosa, não é? Porque realmente é uma carta de harmonia com o mundo animal, não de medição de forças, não é? Mas esta força de ultrapassarmos binarismos especistas, por exemplo, não é? E então esta mensagem de amor e confiança, não é? No mundo natural. Aqui os símbolos correspondem a Leão, não é? Regido pelo Sol. Esta empatia, esta harmonia com o mundo animal e natural, para mim representa realmente o significado desta força, esta capacidade, esta força, não é? De não nos vermos como seres numa hierarquia, não é? Mas numa heterarquia com o mundo do qual fazemos parte, com o cosmos, na verdade. Esta ermita, também uma representação incrível. Aqui o símbolo de Mercúrio, porque corresponde ao signo de Virgem, e é mesmo esta noção, não é? De uma paragem, de uma reflexão, desta luz que se calhar não existe, na verdade, no plano material, mas que pode existir no plano mental, emocional, intelectual, não é? E que temos que a deixar brilhar para nos guiar. A roda da fortuna, carta número 10, também temos a noção de tora, rota, tarô, nesta roda que está sempre a girar e que nunca sabemos onde vai parar. Aqui temos os 4 elementos, não é? Porque a roda da fortuna nada exclui, tudo integra. E esta noção de uma venda também me parece muito interessante em relação a esta carta da roda da fortuna, não é? Porque nós temos a ideia, talvez por ser uma carta correspondente a Júpiter, associamos muito a roda da fortuna a sorte, a boa sorte, não é? Mas uns dias a roda para no alto e outros dias para no lado mais baixo, sem discriminação, não é? Esta venda parece-me uma representação muito justa da roda da fortuna. E por falar em justa, temos a justiça, a carta número 11, uma carta de extrema confiança nesta representação. Gosto que não seja uma carta estática como em muitas representações, mas que está em andamento, está com o pé à frente, aqui a nossa espada erguida, confiante das suas decisões, das suas reflexões, dos seus pensamentos, não é? Do equilíbrio, dos seus julgamentos, não é? Por uma confiança de que o mundo pode ser um lugar mais justo. Aqui temos o dependurado, a carta número 12, que corresponde a Peixes, regido por Neptuno, e é adorável que esteja submerso, não é?
por norma está representado numa árvore, uma figura pendurada numa árvore. Aqui é subaquática e estabelece de uma forma mais intensa então essa relação com o mundo interior, com o mundo da reflexão, com o mundo da intuição, com o mundo mais profundo, que só realmente com um determinado nível de isolamento e até de sacrifício muitas vezes conseguimos, não é, alcançar. E então também é muito interessante. Carta 3, a morte. Também acho que neste deck é das cartas melhor conseguidas que já vi da representação da morte, não é? Porque a morte é vida, no tarot a morte é vida, não é o fim em si mesmo, é um fim, não é? Que existe neste círculo contínuo de vida no cosmos, no universo, na Terra, no subsolo, não é? Então esta inclusão das borboletas como transformação, mas também de todas as fases da vida, não é? A relação com Mercúrio, com Plutão e com Escorpião, né? Esta que corresponde a esta carta, não é? E que demonstram mesmo isso, não é? A noção de que a morte é vida. Não há vida sem morte, não há morte sem vida, obviamente, não é? E que é um processo de transformação, não é? É um crescimento, é um amadurecimento e é depois um desprendimento, não é? Para que possam surgir novas formas de vida. E quando falamos em formas de vida, podem ser sentimentos, emoções, pensamentos, intelecto, seja o que for, tudo tem o seu ciclo, não é? E temos que muitas vezes nos desprender de algo para dar lugar a outra coisa que nos serve melhor em determinado momento. Então esta carta para mim está perfeita. Temos aqui a temperança, que corresponde a Sagitário, símbolo de Júpiter, seu regente, e vai recuperar esta noção de uma figura angelical, alada, não é? Que alquimiza elementos, aqui o fogo e a água, com um pé assente na terra, outro assente na água. Tá, ok. Aqui a carta 15 de o Diabo, correspondente a Capricórnio, com este pentagrama invertido, que simboliza, não é, o domínio da materialidade sobre a espiritualidade. Então reflete mais as nossas experiências mundanas, as nossas experiências de vício, a que sucumbimos sem grande controlo, a ganância, aquilo que nos faz perder algum contacto com esse lado, lá está, mais espiritual, o que não quer dizer que não seja importante. A materialidade é algo importante, ok? Nós não existimos só no plano espiritual, nem mental, nem emocional. A matéria é importante, e como tudo que o que temos que ter, não é, atenção é aos exageros, não é, à perda de controle, mas isso não é só no mundo material, não é? Portanto, o Diabo, para mim, não é assim uma carta tão negativa quanto isso. É regida por Saturno, corresponde a Saturno, que tem aqui o símbolo. E Saturno para mim fala exatamente sobre estas questões, não é? Sobre o saber, as lições que temos que aprender na nossa relação com o mundo material, com a Terra, com o tempo. O tempo é matéria, nós sentimos, nós vivemos, nós passamos pelo tempo, não é? Nesta relação com o mundo material, não é? De forma orgânica, de forma a respeitar o equilíbrio com as nossas outras valências, áreas da nossa existência, seja, lá está, intelectuais, mentais, espirituais. O importante é o equilíbrio.
Esta torre também é das minhas cartas favoritas de representação da torre, não é? Porque nós já não vivemos hoje em dia em castelos, esperemos que não é? Que haja cada vez menos castelos, símbolos de hierarquias de poder, enfim, mas temos as nossas casas, e as nossas casas, não é? Muitas vezes são abaladas, não é? Infelizmente, e temos que lidar com elas, não é? E a torre é estes momentos marciais, não é? De guerra, não são desejáveis, são muitas vezes inevitáveis, nem sempre, mas é algo que, não é, que temos que enfrentar quando elas acontecem. Não há outra forma, ou melhor, há outras formas, mas a melhor forma, não é? É enfrentar, não é? E é aceitar a dor, é sofrer, é fazer esse luto de que perdemos algo, perdemos estabilidade, perdemos segurança, perdemos casa muitas vezes, não é? Mas não quer dizer que não o vamos encontrar mais, não é? E então vem a carta 17, dar-nos essa esperança de que sim, poderão existir outras casas, vamos construir outras casas, vamos fazer do mundo a nossa casa, não é? Então esta relação com a água, com a terra, com o ar, aqui com o íbis a voar, não é? Com o nosso corpo, quando perdemos tudo, ficamos com o nosso corpo, não é? Então vamos deitar as nossas esperanças, não é? Naquilo que nós somos, na nossa totalidade, na nossa relação com todos os elementos da natureza, incluindo, não é, nós próprias, a nossa corporalidade. Lá está a materialidade, não é? O diabo nem sempre é terrível. É claro que isto nos deixa numa posição de bastante desconforto, não é? Quando nos despojamos, os nossos medos ficam também eles à mostra, não é só o nosso corpo, não é? São os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos traumas, aqui representados pela lua, iluminados pela lua, não é? O nosso lado mais profundo, mais inconsciente, quando não tem uma casa que a proteja, uma roupa que a proteja, não é? Eles tornam-se mais visíveis e esta carta simboliza então essa relação, não é, com esses elementos, mas não só a lua reflete isso, não é, esse lado de nós, mas também ilumina o caminho, não é, como navegar nestas águas, por vezes assustadoras, não é, mas há sempre luzes, não é, que nos ajudam a caminhar. E vamos então em direção ao sol. Este sol, eu gosto muito, muito deste sol. Eu penso que é um autorretrato de Charlie Claire Burgess, aqui, parece-me, acho que sim. E é uma carta maravilhosa, não é? De alegria, deste conforto, não é? De quando encontramos casa, não é? Que são as pessoas, o nosso espaço, os raios quentes do sol, não é? Aquela casa que nós perdemos anteriormente, o que sentimos esta alegria, este bem-estar, este conforto, este sentirmos-nos bem na nossa pele, não é? Que acho que é muito importante aqui neste baralho e nesta carta. Segue-se a carta 20, o julgamento, que corresponde a Plutão, e em que respondemos, não é? Respondemos às nossas ações, respondemos àquilo que fizemos, a nossa vida, e respondemos acima de tudo, não é uma carta de castigo, mas respondemos acima de tudo, não é? Ao nosso apelo, não é? Àquilo que nos é realmente importante, aquilo que nos motiva de forma realmente genuína e autêntica.
E gosto muito que nesta carta esse apelo seja representado, a mim parece-me, por formas de justiça, de luta por justiça social. Então gosto muito desta. E só assim alcançamos um mundo, não é? Um mundo pleno, um mundo diverso, um mundo justo, um mundo confortável para todas as pessoas, não é? E estamos prontas então a embarcar numa nova viagem. Uma viagem que se vai fazendo também pelos arcanos menores, não é? Eles correspondem mais às nossas vivências do dia a dia. Começamos por paus, wands, correspondente a fogo. Muito interessante ser um isqueiro, não é? Acho que esta relação com os objetos mundanos, não é? Neste deck é extremamente bem conseguida, porque tornam-nos realmente próximos, não é algo que nós usamos no dia a dia, não nos é estranho, não é algo tão fora da nossa prática, da nossa experiência, não é? Então o fogo, que significa paixão, desejo, motivação, nossa intuição, não é? Realmente está nas nossas mãos, está ao nosso alcance no dia a dia, não é? E esta noção de cotidiano, através dos objetos que estamos tão bem familiarizadas, parece-me muito importante e muito potente, aliás, não é? Portanto, estes dois de paus, esta vela e o fósforo, não é? Que vão iluminar novos caminhos que começamos a imaginar, a tecer, e aqui os balões que representam a capacidade que o fogo tem, não é? De nos levar mais longe atrás dos nossos desejos. Mas também o fogo, aquele que, não é? Que nos traz estabilidade, que nos conduz a casa, esta viagem, não é? Muitas vezes conduz-nos a casa, uma casa que ela está, muitas vezes, apenas e só, e não é pouco, é muito, o alcançar de algo que nos preenche, não é? Que nos realiza, que nos torna felizes. E não há nada que transmita mais a sensação de conforto e de bem-estar, não é? Do que uma lareirinha acesa aqui com uma chaleira. Muito bem. Mas quando nos instalamos e nos tornamos demasiado confortáveis, começamos a notar, a reparar, não é? Nas coisas que podem vir atrapalhar, não é? Este conforto, esta segurança, esta estabilidade, e é também então este fogo que nos vai ajudar a lidar com esses obstáculos cotidianos, não é? E sempre que vamos ultrapassando estes obstáculos, estas dificuldades, estas pedras no caminho, vamos alcançando pequenas vitórias, não é? Que muitas vezes não reparamos nelas, são fugazes porque são cotidianas e temos tendência, se calhar, a olhar mais para os aspectos mais negativos, mais difíceis da vida, mas devemos celebrar, não é? Devemos celebrar as pequenas vitórias do dia a dia, as pequenas coisas que nos deixam felizes, nem que sejam como estas velinhas que são muito incandescentes, mas muito fugazes, não é? Não interessa, por mais fugaz que seja, celebremos, não é? Tenhamos alegria. E voltamos sempre à mesma questão, a alegria também traz alguns dissabores, não é? Porque lá está, é fugaz, não dura para sempre, vamos ter que lutar com contrariedades, com, se calhar, às vezes, opiniões diferentes, mas não faz mal, não é? Porque é neste encontro com a diversidade que florescem as mais belas flores também, não é? Fogo também é aquele que nos inspira a ir mais além, não é? A subir ao mais longe e a brilhar lá no alto. Acho muito desta ideia de foguetes, quase de celebração, deste 8 de paus, não é?
Até que a noite vem e podemos contar com o fogo, não é? Para iluminar, mesmo naqueles momentos de maior cansaço, em que o fogo parece que se está a esvair, a derreter, não é? Mas a lua desce, o sol está quase a subir, é difícil, temos momentos difíceis, mas a luz está sempre ao virar da esquina e não se extingue completamente, não é? Até que termina neste fogo que consome. E que consome os elementos, que consome madeira, não é? Para nos dar luz, para nos dar quente, não é? Mas que também nos pode queimar. E esta é a história de Paus, não é? Não deixemos também que as nossas ambições, não é? Queimem, não é? Mas que iluminem, que deem abrigo, que deem conforto, mas que não se propaguem de forma descontrolada, não é? Infelizmente também como temos visto, não é? E então passamos para aqui as nossas figuras de Wand, não é? Pagem de Wand, que é a figura de estudante, não é? De alguém que estuda, que está a estudar este poder, não é? Da luz, do fogo, da eletricidade, onde pode levar, para que caminhos pode nos conduzir. Quando descobrimos não é, quais as possibilidades, entramos num momento, não é, de êxtase, de motivação, ambição, de paixão, e vamos com toda a motivação atrás dos nossos desejos e tornamos-nos rainhas. Eu adoro esta rainha. Adoro esta rainha de paus, porque é uma rainha realmente que perseguiu, não é, a sua ambição, perseguiu a sua forma de expressão, a sua criatividade, essa chama interna, não é, que está a partilhar com as pessoas. E a figura da rainha no tarot é muito essa partilha, essa generosidade em partilhar, não é? E não há nada mais generoso do que a arte. É uma partilha incrível. E por fim temos este rei de paus, que pega então em tudo isto, não é? Não deixa que o fogo consuma completamente, não é? Mas que o controla de alguma forma, para que, lá está, ilumine o caminho, para que sirva de inspiração, não é? Para ambições que se querem igualitárias e justas. Passamos para o naipe de cálices, correspondente à água, aos nossos sentimentos, emoções, intuições, aos nossos relacionamentos, não é? Que começa aqui então com um cálice a verter água, cheio de emoção, quase impossível de conter, não é? Que passa para um 2 de cálices, que é esta relação que, novamente, pode ser connosco próprios, com o nosso lado lunar, com o nosso lado solar, com os nós, não é? Que criamos para nós próprios, que temos que conhecer bem para conseguir desatar, não é? Mas pode ser as relações com as outras pessoas, também pode ser as relações com o mundo que nos rodeia, pode ser as relações com os animais, com estas joaninhas, não é? Esta noção de, então, equilíbrio, de harmonia, não é? Em que as escolhas que temos que fazer na vida, as relações que desenvolvemos na vida, não é? Se querem assim, não é? Harmoniosas. E dessa harmonia resulta então este 3 de cálices, não é? Que é esta partilha, esta comunhão, este bem-estar, não é? De conforto,
imagino sempre aqui um convívio à volta da mesa entre pessoas que nos são queridas, familiares, amigos, não é? Que é das melhores coisas que há na vida, não é? E o 4 de cálices, em que muitas vezes estamos tão agarrados a uma ideia, não é, de conforto, se ficarmos aqui demasiado tempo, não vemos outras coisas que estão a acontecer na nossa vida, no mundo que nos rodeia, não é? Estamos tão confortáveis, não é, com a beleza da nossa vida, das nossas pequenas coisas, que muitas vezes, não é, nos tornamos... colocamos vendas ao que se passa no mundo à nossa volta, desastres ambientais, por exemplo, não é? Estão lá longe, não tem a ver com o nosso mundo doméstico, não importa, não quer saber, tornamos-nos indiferentes. Ao tornarmos indiferentes a determinadas coisas, vamos ficar isoladas, não é? Vamos ficar isoladas num mar de desastre, não é? De cálices partidos, de emoções não tão agradáveis, de sofrimento, não é? E ficamos aqui sozinhas na nossa casa, em solidão, não é? E então temos que, novamente, o 6, novamente as relações, novamente as escolhas, temos que repensar estas escolhas, não é? Temos que fazer escolhas diferentes, temos que voltar, não é? A uma relação com a alteridade, com a diversidade, com diferentes formas, não é? De estar, de pensar, de consumir, de praticar, de valorizar, não é? E relacionarmos com essa diversidade. Ao relacionarmos com essa diversidade, vamos encontrar um mundo encantado de possibilidades infinitas, de fantasia, de escolhas múltiplas, e vamos sentir esse entusiasmo, esse fascínio, não é? Com o mundo. Mas chega um momento em que temos que escolher, não podemos ter acesso a tudo, não podemos ter tudo na vida, não é? Por muito que nos custe. E então há um momento em que temos que deixar coisas para trás e temos que seguir um caminho, não é? Um caminho em direção àquilo que realmente nos satisfaz a nível emocional, não é? Um caminho à descoberta do que precisamos a nível emocional. E seguirmos esse caminho com autenticidade, com determinação, vamos encontrar muitas satisfações, vamos encontrar muitos cálices, diferentes emoções. Aqui estão todas direitinhas, não há nenhuma partida, não é? Não há nenhum cálice partido, nenhuma taça partida, e é um bom lugar, um bonito lugar para se chegar. E idealmente elas ficarão, estas taças, estes cálices, não é? Plenos novamente, como não acho, plenos a transbordar de emoções, de criatividade, de relações na nossa vida, de intuições e introspeções connosco próprias, um mundo pleno. E então aqui nossa figura de pajem, não é? Pode começar essa viagem, não é? Essa viagem em direção à imaginação, à relação com o mundo exterior, com as emoções, e seguir o seu coração, seguir... Eu gosto muito que este cavaleiro de cálices, não é? Tenha aqui uma boombox, porque para mim não há nada que transmita melhor emoções do que a música, não é? Então seguir ao som da nossa própria música, seguir ao som daquilo que nos move, que nos faz sentir coisas intensas, sensações intensas, mas que também serve de forma de nos relacionarmos, não é? Esta noção quase de subcultura,
gosto muito que esteja associada a cálices, não é? E quando seguimos, não é, essa nossa identidade emocional, artística, intuitiva, criativa, conseguimos ver mais além, não é? E conseguimos muitas vezes, numa fase mais madura, não é? Ser orientação, ser apoio para quem precisa de uma visão mais profunda, mais intuitiva, aqui com esta rainha. E por fim, chegamos a esta figura de controlo, não de submissão dos nossos sentimentos, não é? Mas de uma harmonia dos nossos sentimentos, não é? Controlar os nossos sentimentos é conhecê-los, é ter lugar para eles, mas não nos deixarmos subjugar por eles. Podemos colocar aqui a nossa coroa, não é? De lado, não precisamos estar sempre com ela colocada, não é? Porque estamos de bem com os nossos sentimentos, connosco próprios, com a nossa expressão, não é? Autêntica. Então gosto muito deste rei de cálices que coloca de parte o que não é tão confortável, não é? Estruturas de poder, aqui os sapatos que apertam, não é? Try walking in shoes that are not comfortable, e ter o poder, e este poder é que é bom, não é? De ficar com o que nos é importante, com o que nos é confortável. Aqui um cálice, uma caneca de uma bebida bem quente, uma pessoa que tem um aparelho auditivo, não é? E passamos para as espadas, ar, intelecto, pensamento, objetividade, não é? Estas facas, então, que cortam, mas o ar também é leve, não é? Também nos faz pairar. Chegamos aqui ao 2 de espadas, que se cruzam, não é? E são espadas que não atacam, mas que criam uma barreira que nos impedem de avançar para o mundo exterior. Ainda não é hora, não é, de avançar, é hora de parar, de ficarmos em comunhão com os nossos pensamentos, para que as nossas decisões sejam as mais objetivas possíveis, as mais honestas possíveis, em relação a nós próprios, não é? Que nos conhecemos bem, para nos podermos então depois relacionar com o mundo exterior. E quando fechamos os olhos, racionalizamos bem muitas vezes os nossos sentimentos, aqui a água, não é? Os nossos pensamentos. Isso traz-nos aqui algumas alfinetadas, não é? No coração. Há dores que são sentidas, há dores que têm que ser trabalhadas, que têm que ser experienciadas, não é? E isso não é fácil, exige que nos recolhamos, agora não no sentido de olhar para nós próprias para encontrar essas questões, mas para ganharmos força, para descansarmos, para então finalmente, não é? Podermos ir para o mundo lá fora com os nossos próprios pensamentos, com os nossos julgamentos, que podem ser armas, podem ser utensílios. Cabe-nos a nós, não é, decidir se estes nossos pensamentos, a nossa objetividade, não é uma arma ou é um utensílio, não é? E quando tomamos essa consciência do que é que são os nossos pensamentos, o que é que são as nossas facas, as nossas espadas, podemos então finalmente embarcar numa viagem, não é? Numa viagem para uma costa onde sejamos mais nós próprias, não é? Onde o céu, não é, mostra um amanhecer, onde estamos prontas a largar estas águas profundas,
agitadas, não é? E que sigamos este bando de pássaros em direção ao amanhecer, a um novo começo mais justo, em que possamos viver mais os nossos pensamentos em conformidade com o nosso propósito, connosco próprias, não é? E muitas vezes isso acontece, não é? De formas estranhas e é preciso também aceitar isso, não é? É que a nossa necessidade, não é, de racionalizar, e é importante racionalizarmos, não é? Faz com que tenhamos atitudes que muitas vezes são atitudes de outsiders, não é? Eu lembro-me sempre desta carta do Robin dos Bosques, penso que já disse, não é? De roubar a quem tem muito para dar a quem tem menos. E o mundo justo de justiça muitas vezes é não convencional, não é? Aqui é o momento, nesta travessia, chegamos a um porto em que nos vamos confrontar com as convenções sociais e vamos ter que decidir se aderimos a elas ou não. E então nesse momento de decisão, não é? de adesão ou não às normas sociais, às estruturas sociais, às hierarquias sociais, não é? Podemos nos sentir presas, muitas vezes sentimos presas a estas relações sociais, a estas expectativas sociais, não é? A esta construção, não é? Mas está em nós, está nos nossos pensamentos, está no nosso intelecto, está na nossa capacidade de racionalizar, de cortar, não é? Essas amarras. Não temos, não é, que nos subjugar a normas que não nos servem. E então temos que reunir os nossos, mais uma vez, os nossos utensílios. Não podemos deixar que eles sejam armas, não é? Eles têm que ser utensílios e não devem ser armas, mas muitas vezes são os nossos pensamentos, não é? Intrusivos, os nossos pesadelos. Nada aqui, não é? Todos estes instrumentos podem ser úteis no nosso dia a dia e nós tendencialmente temos a ver como algo terrorífico, não é? Mas não, podemos simplesmente cultivar a nossa relação com eles de forma benéfica e não maléfica, digamos assim. E quando lidamos então com estes instrumentos, estamos prontas a deixar ir, a escolher os instrumentos que nos servem, os que não servem, a aceitar que nem todos os pensamentos, não é? Nem todas as formas de racionalização nos são úteis, nos são benéficas, não é? Então deixamos para trás aquelas que não são e pegamos nas que nos vão ajudar e começamos um novo ciclo. Não é? E é isso que esta pessoa estudante, não é, de espadas me parece que está a fazer, não é? Está a tentar perceber, não é? Para que serve esta espada? Nesta posição não serve para nada, na verdade, não é? Está à descoberta quais são as ideias, quais são os pensamentos que me vão apoiar na minha jornada, não é? Novamente, quando descobrimos qual é o propósito, quais são os pensamentos que nos servem, as ideias que nos entusiasmam, tendencialmente vamos a toda a velocidade. Portanto, esta representação numa bicicleta é muito, muito interessante, não é? Esta velocidade da juventude, da adolescência, esta ambição, não é? Até que chegamos a um ponto de maturidade e estamos prontas a fazer uso, não é, desse nosso pensamento objetivo, do nosso intelecto, não é? Não de forma gratuita, mas atenta, com assertividade, mas também com gentileza, não é? E com espaço para a mudança, esta borboleta, não é? Para mudar de opinião, se for preciso.
E quando assim é, estamos prontas para deixar cair a espada enquanto arma, não é? E para lutar com aquilo que nos é a nossa arma mais importante e mais justa, que é a nossa voz, não é? E então este Rei de Espadas para mim é maravilhoso. Chegamos ao nosso último naipe, que são os pentáculos, a nossa relação com o mundo material, com a terra, com os valores, com as posses. Temos aqui um bulbo, não é? Uma semente que começa a dar frutos. Como qualquer início é necessário um equilíbrio, não é? As coisas começam a brotar, não sabemos bem no que vão dar e temos que equilibrar esses nossos desejos também, não é? Os projetos que queremos levar a cabo, não é? O que é que queremos, na verdade? Andamos a plantar várias sementes e qual é a semente que vai servir-nos melhor, não é? E a semente que nos serve melhor é a cooperação, é o que Três Pentáculos nos diz, é trabalhar em conjunto, é pedir ajuda, é diversificar os nossos instrumentos, sejam pessoas, sejam instrumentos reais, sejam formas de pensar, visões, não é? Quanto mais diversificada, mais estável é a nossa relação com o mundo, não é? O triângulo é uma forma altamente estável, não é? É resistente. E então aí podemos criar raízes, não é? Quando encontramos esta instabilidade através da colaboração, da relação com a diversidade, podemos criar raízes, as nossas próprias raízes, obviamente, não é? Ainda que pelo caminho vamos encontrar momentos de isolamento, de dificuldade, de extremo desconforto, de falta de valores, muitas vezes, não é? Mas nunca estamos verdadeiramente isolados. Temos aqui, não é? Um pão, noutras cartas é uma outra pessoa que caminha ao nosso lado, não é? E é focar nisso, naquilo que nos dá alento para continuar, não é? E quando encontramos o nosso alento, percebemos que temos bem mais do que aquilo que se calhar imaginávamos e somos capazes então de partilhar, de doar, não é? De não praticar a caridade, como em muitas cartas parece que é o objetivo disto, não é? Não, mas doar, porque temos tanto, não é? Precisamos de tanto, será que precisamos de tanto? Se calhar não precisamos, não é? E então, sem gratificação própria, não é? De forma genuína e de forma sustentável, não é? Fazer circular os nossos valores. Os nossos valores podem ser materiais e não materiais. É importante, não é? Partilhar, doar, fazer circular os nossos valores não materiais também. E pronto, então chegamos a uma fase em que podemos realmente parar, pensar, ok, já cultivei de forma que até pude partilhar, pude fazer circular e posso descansar, pousar aqui a minha enxada, a minha pá, mas também posso pensar, e agora o que vou fazer, não é? O que vai ser daqui para a frente, não é? Com esta abundância, continuo aqui, vou para o outro lado, o que é que faço? Pouso os meus instrumentos, continuo a cultivar e surgem então novas ferramentas de trabalho, não é? E vemos-nos a par com outras formas de continuar a definir, a moldar, não é? A nossa forma de estar aqui no mundo, nos relacionarmos com o mundo. Que, se tudo correr bem, não é? Acabará por resultar em abundância, não é? Em fartura, em bem-estar, mas que na verdade, não é? Este não é o bem-estar último
que desejamos em princípio, não é? É este 10 de pentáculos, não é? Novamente este conforto de um lugar em que podemos chamar nosso, à nossa imagem, à nossa medida, que fomos construindo com os nossos utensílios. E aqui vemos então nas figuras o pajem de pentáculos, não é? Esta figura lindíssima a cultivar então os seus valores, não é? Com esta arco-íris maravilhoso a inspirar, não é? A criação de um mundo novo que merece ser explorado, explorado sem ser explorado, digamos assim, não é? Descoberto, não explorado, não é? A descoberta de um mundo novo, onde se pode dar e receber, e uma relação harmoniosa, não é? Que é generoso para nós, se respeitarmos, lá está, esta relação com o mundo animal, natural, não é? E dessa forma alcançamos a plenitude, alcançamos o bem-estar, que não é só nosso, será de todas as pessoas que nos rodeiam, não é? Esse parece-me ser a mensagem principal deste baralho. Novamente, é um baralho que eu adoro, tem sido incrível trabalhar com ele. A nível de baralhar, trabalhar com ele, eu gosto muito, até porque tem um caráter meio ASMR, este som maravilhoso que eu adoro, torna-se muito fácil. As cartas são um bocadinho mais grossinhas, portanto o deck torna-se assim maior, digamos assim, em termos de altura, é a altura normal das cartas padrão de tarot, portanto por aí não me parece problemático, é apenas um bocadinho mais grosso, porque realmente as cartas são bastante grossitas, mas acho que vale a pena porque são de uma qualidade incrível e fazem este som maravilhoso. Vamos ver então que carta é que vai sair hoje, aqui nesta tiragem. Que bonito, claro. O louco que acho que é a carta que simboliza melhor este baralho, sem dúvida, não é? Esta motivação para ir com confiança num mundo que é belo, que é justo, que é qualitário, que podemos seguir com um sorriso nos lábios, que vai ter sempre esta paleta bem suave, bem confortável para todas as pessoas, para que todas as pessoas se sintam bem. Um mundo, neste deck, não é? Um mundo seguro, onde podemos caminhar sem terra, porque vamos ter sempre o apoio, há sempre um apoio, uma confiança, não é? Que para mim tem muito a ver com comunidade, não é? Com as pessoas que vai encontrar nesta jornada, os instrumentos, os cálices, não é? São apoio, tal como a terra, não é? Que vai voltar a encontrar. Então, este louco convida-nos a seguir com entusiasmo, com confiança, com alegria, com desejo de fazer cada vez melhor, ser cada vez melhor, construir um mundo cada vez mais belo e mais justo. Espero que tenham gostado deste deck e digam-me, já conheciam o trabalho de Charlie Claire Burgess, já leram um livro, Radical Tarot, vou falar sobre ele num próximo vídeo, rapidamente. Se não conheciam, o que é que ficaram a achar? Gostaram deste baralho? Espero que sim, porque realmente é dos meus baralhos favoritos de sempre. Pronto, até breve. O próximo vídeo vai ser sobre livros, em princípio daqui a uma semana, logo vemos, mas estará para breve.
E até lá, sejam felizes.